Simbora! Está ao vivo! O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abrir verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão, ao pecado dizer não, só vem, esse mundo não convém. Ei! Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa ele libertar dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Yeah! Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Yeah. Salvação, esperança e júbilo. O amor de Deus nos trouxe aqui, e todo aquele que se abre verá, tudo vai se transformar. Fé em Cristo e conversão, ao pecado dizer não, só vem, esse mundo não convém. Pelo sangue libertou e da morte já livrou quem acreditou. Deixa ele libertar dessa morte te salvar, e no céu a nossa festa vai bombar. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Yeah! Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Vou voar para o céu. Vem também, Ele chamou. Oh, oh, oh. Em casa aí, bate palma, vai. Oh, 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 oh. Canta junto que eu quero ver você, vai lá. Oh, 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 oh. Salvação, esperança e júbilo. Salvação, esperança e júbilo. Yeah! Salvação, esperança e júbilo. Boa noite, galera PHN de todo o Brasil, de todo mundo. Que beleza, mais uma noite com a graça de Deus. Por hoje chega, por hoje eu não vou mais pecar. Uma proposta de vida, um método de busca de santidade que você pode viver a partir de hoje. Se você já conhece, não esmorece não, porque é assim, é luta, é diário, tá? Sem desistir, passo a passo, em direção à vontade de Deus para nós. E qual a vontade de Deus para nós? 1 Tessalonicenses, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, vamos nos santificando, 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 vivendo este método chamado PHN. Que alegria no nosso coração estar mais uma vez aqui com você, né? Final de semana estivemos em missão e meu companheiro de missão está no programa pela primeira vez, tá? Nós vamos conversar com ele também, mas deixa eu dar uma boa noite para toda a minha equipe técnica aqui, câmera, iluminação, áudio, pessoal dali do transporte, central técnica, enfim, muita gente trabalhando. Seguranças, tem segurança aqui essa noite, traz o filhão toda vez aqui, viu, no programa. Nós vamos mostrar ele também. Aliás, mostra ele ali. Toda vez ele vem. Fica de pé os dois aí, que vale a pena. Gente, ele trabalha... Como é que é o seu nome mesmo, irmão? O Márcio. O Márcio, gente, ele trabalha aqui na Segurança Canção Nova. Ele dá um tchauzinho ali, Márcio, pro povo conhecer você. Aí, esse é o Márcio. O Márcio traz o filhão, que é o Matheus. O Matheus
praticamente toda terça-feira tá aqui, trabalha com a gente. Olha ele ali, ó, dando tchau. Tá vendo você aí, Matheus? Legal, gente. Essa família maravilhosa sempre vem aqui no programa PHN participar, sempre trabalhando. Irmãos, obrigado, viu? Vocês são especiais demais. Deus abençoe. Tem gente aqui na plateia também de Petrópolis, né? Teresópolis, desculpa. É a região serrana também. Teresópolis, lá no Rio de Janeiro. Dá um tchauzinho que vocês estão aparecendo aí. Aí, olha só. Ó, já vai uma dica pra você que tá em casa, tá? A chácara da Canção Nova, na terça-feira, no programa PHN, a chácara fica aberta. Então, se você quiser vir, fica aqui com a gente. Friozinho, mas é gostoso, tá? Vale a pena. Aqui em loco é bem emocionante, aqui impactante. Quando você vem aqui é outra coisa, né? Claro. Então, vem pra cá, pra Cachoeira Paulista. Toda terça, 10 horas, nós estamos aqui, tá? No palco também tá comigo aqui, não posso deixar de falar com ele, um jovem voluntário, vem aqui tirar foto pra gente, o Luigi, mostra o Luigi aí. Bonita essa blusa aí, Luigi. Tá chique, irmão. Ó, legal, olha pra câmera lá. Aê! O Luigi, a Maria Católica também está aqui, toda chiquetosa, com seu sobretudo, olha que belezinha. Aê, a Maria também. A mamãe vibra, gente. A mamãe, quando vê a filhota ali, que beleza, né? Um grande abraço para todo mundo que está trabalhando aí dos bastidores, tá bom? Banda PHN, senhoras e senhores. Ali na guitarra, João Paulo Rocha tá ali com a sua guitarra Red. Bonito, irmão. Ah, fica bem composto, né? Tá aí o João, é um queridão demais. Aqui atrás, o nosso querido Rafael Esperança, que tá com a camiseta do PHN do ano passado, né? Sinal de que o vestuário Canção Nova é bom, né, irmão? Graças a Deus, tá aí, né? Não desbotou, tá aí, ó. Então, quando a gente fala que é de qualidade, só pra você comprovar. Estou aqui com o Cleuber Neves. Boa noite, irmãos, tá bom? Boa noite, tudo bem e você? Graças a Deus. Muito trabalho? Graças a Deus, muito trabalho. Em casa e fora de casa, né, irmão? Com certeza, em casa dobra. A gente vai trabalhar para descansar um pouquinho, né? Tá certo. Tá aí. Ele aqui também comigo. Deixa eu pegar o microfone para ele aqui, parceiro. Nossa, olha, não, tratamento. Não, tratamento VIP, meu parceiro. Tá aqui. Né? Eu machuquei você. Vou colocar aqui igual você falou. Você tá... Aí, ó, fica bonitinho. Você tá bom, Samuca? Tô bem, graças a Deus. Beleza, muito Maravilha. trabalho também, graças a Deus. Estamos a todo vapor lá na gravadora Canção Nova. É isso aí. Ó, tem um projeto que o Samuel tá trabalhando agora, que é o álbum de Natal, né, Samuel? Isso, é a novena de Natal, né? E nessa novena vamos ter 9 músicas, mais uma música inédita, que é a música do jingle de Natal, que a gente vai aproveitar para ser a música lá do nosso projeto de Natal da gravadora Canção Nova. Que legal. Já tem data, mais ou menos, não? Ainda não. Na verdade tem, mas eu não sei. É pro Natal, né? É pro Natal. É pro Natal. O projeto do Natal vai ter que ser no Natal. Exatamente. Tá certo. Então, ó, um abraço aí para todos os nossos irmãos. A gente sabe, né, ali na gravadora, o pessoal que acaba acompanhando também, porque nós trabalhamos junto aqui, né? A galera acaba acompanhando também. Parceirão, mais Valeu, uma? tamo nessa. Graças a Deus, Valeu. tamo junto, cara. Tamo junto. Você é o cara. Samuel Ferreira, agora eu vou apresentá-lo. Ele estava comigo no final de semana, um PHN lindo demais. Um abraço pro pessoal de João Pessoa, o pessoal incrível lá. Nós fizemos o PHN lá na comunidade Doce Mãe de Deus, na estrutura. E olha, meu, que coisa maravilhosa. Ele está a primeira vez. Seja bem-vindo, Diácono Renê, gente. Olha ele aí, logo, logo. Ó, Muito obrigado. Ah, que bom, estamos juntos. Me corrija se eu estiver errado, 42 dias? 45 dias. 45, eu tô querendo antecipar, né? Boa noite, queridos, bem-vindos. Obrigado. Tamo junto aí nessa noite também, no PHN pela primeira vez também, mas bebendo dessa graça também, né? No PHN é algo que a gente vive, né? Então, testemunhar também daquilo que a gente vive. Legal, e hoje o assunto do PHN é Carlo Acutis, hein? Isso. Olha, Santidade jovem. É isso aí, chegou com tudo, é um santo que chegou com tudo, né? Chegou. Conquistou os corações. É isso aí, ó. Tá aí aparecendo para você ali essa imagem que nós ganhamos, né? Imagem de 1 metro. Tem 1 metro de Carlo Acutis aqui no cenário, gente. Olha ele ali. E tem muita coisa aqui na mesa que nós vamos mostrar. E, claro, nós temos um testemunho aqui de um frei que visitou a gente no PHN. Ó, aí, ó, relíquia de 1º grau aparecendo já. Ó, mas vai com calma, tá? Vai aparecendo a imagem aí, mas nós vamos falar de coisa por coisa aí. Esse frei esteve conosco no acampamento PHN. Quem acompanhou aí o PHN, eu esteve aqui. Ele veio, trouxe assim, olha, uma coisa maravilhosa, trouxe colocações preciosas sobre o Carlo. E no final deste programa de hoje,
eu já pedi para ele aqui no bastidor, ele vai repetir uma bênção que ele deu no acampamento, diácono. Ele, com a relíquia do Carlo, ele deu uma bênção sobre os celulares. Olha. Tanta gente fazendo coisa errada no celular, tá usando o celular para porcaria, né? Você vai parar de fazer isso. Bênção você vai receber para isso. Então, fica aí no programa até o final, que vai ter uma bênção, assim, muito oportuna para os nossos tempos de hoje. O Carlo é esse patrono, né, da internet, então vai ser bem importante, né? A gente ter essa conversa e receber essa bênção também no final do programa. Diácono, vamos receber então? Vamos embora. Então vamos lá, porque tem muita coisa pra gente falar. Banda, prepara o groove, ele é incrível, viu? Você vai ver, ele é sensacional. Chega pra cá pra conversar com a gente, Frei Acácio. Chega pra cá, Frei, bem-vindo! Frei Acácio. Frei, bem-vindo, boa noite. Que alegria ter o senhor aqui no programa. Teve no acampamento, agora no programa PHN. Seja bem-vindo. Que maravilha. Pertinho aí, domingo. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Aí. Grande dom de Deus, Peter. Muito obrigado pelo convite também, Diácono Renê, e todos aqueles que nos acompanham através da Canção Nova. Para mim é uma alegria imensa, também trazendo sempre o nosso amigo do céu, São Carlo Acutis, que está fazendo maravilhas no mundo. Eu digo que ele é um imã que atrai para Deus, né? E também nos envia, tirando o medo da santidade, como você muito bem dizia no início. Porque esse é o desejo de Deus, a nossa santificação. Amém. Ô, Frei, o senhor vem de longe, né? O senhor está no Amazonas. Fala um pouquinho de onde o senhor está hoje em dia, né? E, claro, mandar um abraço para os paroquianos lá, que eu imagino que devem estar acompanhando também, né? Verdade, um abraço especial para os paroquianos da Paróquia Imaculada Conceição, em Benjamin Constant, lá na tríplice fronteira entre Colômbia, Peru e o Brasil, né? Estamos a todo vapor também na preparação, no preparativo da novena da Imaculada Conceição, né, que está chegando. No final de novembro, 29, iniciamos. Então, é uma alegria imensa. Depois de 12 anos na Itália, a obediência me mandou para esse cantinho especial do Brasil, no coração da Amazônia, e estamos lá com muito amor, juntamente com os 5 frades, né? Então, eu mando um abraço, carinho especial, estamos esperando lá, Zé Frei, está na hora de voltar, porque nós estamos numa peregrinação com as relíquias já há 2 semanas, né? Rio de Janeiro, Brusque, e agora Santuário de Aparecida, e agora aqui na Canção Nova. Mas estou chegando, viu? Amanhã viagem. Olha que bonito. Então, os confrades capuchinhos, grande abraço. Que bonito, né? Já partilhando assim, né? Isso que o Frei trouxe, né, diácono? Essa santidade da obediência, né, das congregações, né? Como o Frei falou, nós vamos entender em que momento o Frei teve contato com a história do Carlo e como o Carlo entrou na história dele, mas essa obediência da congregação, né? O Padre Jonas cantou isso, né? Se tu queres, eu quero, se tu fores, eu vou. Essa obediência que segue o pastor, né? Nós vamos falar sobre isso também, para você ver que tem muita coisa para a gente falar. Só que, Frei, vamos começar mostrando o que tem aqui, porque eu acho que o povo deve estar muito curioso, né? E não vamos deixar o povo esperando tanto tempo assim. Vamos começar falando... Esse aqui é especial demais, gente. Explica pra gente, Frei, sobre essa camiseta que hoje está aqui no quadro, né, para preservar. Mas explica pra gente que camiseta é essa, de onde ela veio, como que o senhor ganhou ela. Pois é, eu, antes de voltar para o Brasil, há 2 anos e meio atrás, eu pedi para a família, para os pais de Carlos, se era possível trazer comigo uma recordação particular, especial dele, né? E que alegria quando 2 dias depois me chamam na casa para me entregar esta camisa que foi vestida por São Carlo Acutis. O Carlo usou essa camisa. Usou essa camisa e eu acredito, eu ouso dizer, Peter, que ele tinha um carinho especial por ela. Por quê? O que tem escrito aí? Em inglês, original, que parece até que é em português, não é? Porque em italiano é originale. E
E aí foi interessante, porque depois que eu me dei conta que recorda uma das maiores mensagens de Carlos, muito atual, né? Sobre a originalidade. Todos nascemos originais, mas infelizmente muitos vivem e morrem como fotocópia. E aí eu tive essa curiosidade de perguntar para a mãe se ela fez de propósito a escolha dessa camisa, né, escrita original. E aí a gente até colocou lá na página que nós criamos no Instagram, que posso divulgar aqui, né? Claro, fica à vontade. @portal Carlo Acutis. @portal Carlo Acutis. Ali você segue a nossa peregrinação e também o vídeo da Dona Antônia, mãe de Carlos, falando sobre essa camisa. E ela usou uma expressão muito curiosa. Ela disse: eu acho que foi o anjo da guarda que me guiou, porque eu não fiz de propósito. E eu digo: é isso mesmo. E, aliás, São Carlos Acutis também me guiou, né? Porque isso nos deu a inspiração de chamar essa peregrinação de... Assim, o título é Seja Original, vista essa camisa. Ah, legal, muito sugestivo, bacana. Então tá a camiseta aqui, né? Temos aqui, claro, a relíquia de primeiro grau, que são os cabelos, né, Frei? Isso. Nós recebemos também dos pais uma outra relíquia de primeiro grau, que é ex corpore, mas os cabelos também são ex corpore, mas é um pedacinho da pele dele, né? Que se encontra, por enquanto, no Amazonas, mas vai peregrinar também. Que maravilha. E E a pétala, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. Vamos tirar uma foto primeiro, que essa pétala aqui, meus amigos, senhoras e senhores, eu estava brincando aqui, mas falando muito sério no bastidor, que é o seguinte: tem que ter muita fé para ser ateu, né? Porque com tanta coisa assim, irmão, com tanta evidência de santidade, pelo amor de Deus, né? Nós vamos tirar uma foto agora. Eu vou passar para vocês aqui o Instagram do programa, porque, ó, vai por mim, tá muito especial. PHN_oficial é o nosso Instagram. Quem já nos acompanha sempre, toda terça-feira, já sabe. PHN_oficial tá passando na tela aí para você, tá? Eu vou tirar uma foto agora e esta foto vai estar postada no nosso feed, tá? No feed. Sei lá como que é. Como que é essa, mano? Feed mesmo? Feed. Tá? Inglês, tá? Isso aqui é cultura, tá, gente? Então não tem, no caso, né? Então, estará lá postado no feed do nosso Instagram, no Instagram do PHN, e nesta foto, nos comentários, você pode participar do programa, tá? Então faz a pergunta que você quiser, fala de onde você está acompanhando a gente, enfim, se expresse, tá? Nos comentários. Deixa eu tirar a foto aqui, todo mundo olha pra cá, bonitão aí. Lindíssimo! Tirei a foto, tá? Nós vamos postar agora e aí a gente vai começar aqui fazendo as perguntas pro Frei, que são várias, tá bom? Enquanto isso você vai participando aí. Frei, quando a gente olha pro Senhor hoje, é fácil ver um homem de fé, né? Ver o Senhor hoje Frei, consagrado, separado para Deus, né? Mas como é que começou tudo isso? Lá atrás, quem era o Acácio? Sem o Frei. Quem era o Acácio? Conta um pouquinho da história do senhor pra gente. Aliás, Carlos Acácio, né? Olha Carlos só. Acácio. Não, mas eles me chamam de Acácio mesmo. Aqui na Itália me chamavam mais de Carlos. E aqui no Brasil mais de Acácio. Mas é Carlos Acácio, Carlos de pai, Acácio do meu avô. E aqui, Peter, tem até uma coisa interessante, porque... eu digo que eu sou o sinal da reconciliação do meu pai com o pai dele, né? Porque ele teve muitos problemas com o pai, que era alcoólatra, meu avô. E viu em casa, infelizmente, violência e algumas irresponsabilidades. Graças a Deus, meu avô mudou no final. Mas, para vocês terem uma ideia de quanto era conflituosa a relação, meu pai não queria que ele fosse para o casamento dele, né? Minha mãe... Maria Gonçalves está viva, saúdo, e ela disse: não, ele vai ser o outro pai, então, se ele não estiver no casamento, eu não caso. Para você ter uma ideia. E depois ele que coloca o nome no quarto filho, que sou eu, junta Carlos, que era o nome do papai, que já está no céu, e Acácio, o nome do pai dele, né? Então, eu digo, nossa, já vim com esse sinal também da reconciliação entre esses dois, né? E aí a vocação desperta olhando o meu pároco, um capuchinho chamado Frei Leônidas, que também já foi para o céu, missionário capuchinho milanês,
na minha cidade, em Salinópolis, no Pará. Ele era o meu pároco e eu, já com 5 anos de idade, falava aqui para minha mãe, me lembro desde a missa, olhei para ele e disse para minha mãe, quando eu crescesse eu queria ser como ele. Estou tentando até hoje, né? Mas não é fácil. Meu Deus, 5 anos de Mas idade. ele me inspirava já, simplicidade, sempre com hábito, a barba, capuchinha, mas eu dizia isso, mamãe, capuchinho sim, barba não. Então, inspiração de intuição infantil. E aí, aquela simplicidade dele, eu sabia também que não foi fácil para ele, porque ele substituiu um pároco que os paroquianos eram muito ligados e não queriam que ele fosse transferido. Fizeram abaixo-assinado e tudo mais, então ele no início teve muita resistência, né? Para completar a dificuldade, ele tinha problema de dicção, era gago, né? E aí as pessoas, esse padre e tal, não sei o quê, mas eu via a serenidade dele, ele ia seguir o caminho dele, visitando os doentes, celebrando com muita devoção, e aquilo me tocou, né? E ali foi, né, o modo de Deus de me chamar. Claro, depois eu fui pensando em fazer outras coisas na vida também, mas nunca esqueço daquele momento que eu disse para minha mãe, quando eu crescer, eu quero ser como Frei Leônidas. Nossa, que bonito. Ô, diácono, claro, né, a gente está entrevistando aqui o Frei Acácio, mas o senhor também, muito jovem. Qual a idade do senhor? Eu tenho 20, amanhã eu faço 29. Amanhã! Olha, parabéns. no final do programa a gente vai cantar parabéns na virada aí, praticamente. E o senhor, como é que aconteceu? Então, eu estava ouvindo o Frei, estava lembrando, né, também a minha história vocacional, ela se dá assim também, né? Desde criança também ali, já sempre gostava de ir para a missa com a minha avó e tudo mais. Já brincava de celebrar a missa em casa. E igual. tinha ali a referência de um padre também. Nossa, olha É só. a importância Nada do é coincidência, testemunho. tudo é É, providência. sim, Primeiro tive- programa já identificamos. né? Tive a referência de um padre ali também, que para mim eu olhava e dizia assim, eu quero ser padre dessa forma quando eu crescer. Né? E também foi um modelo também ali que me ajudou e que fomentou a vocação também em mim. Simplesmente pelo jeito de ser, né? Pelo jeito dele celebrar, de viver e tudo mais, e tudo isso já foi alimentando. Meu Deus, ó, estamos falando de uma evangelização que não usa palavras. Você viu, né? Sim, sim. Estamos falando de uma evangelização vivida, né? A vida. O Padre Jonas expressa numa frase, inclusive nós voltamos de missão falando dessa frase, né, diácono? Evangelizar com uma vida que se vive, né? Que se vive, isso mesmo. Que Uma vida bonito. autêntica, né? É isso mesmo. É. Ó, eu furei o cronograma, mas pode ir o senhor agora, que o diácono também tem pergunta. Eu vamos inventei lá. uma pergunta aqui. Ai, meu Frei, Deus. quando a gente escuta uma história, eu digo porque eu também já escutei muitas vezes essa pergunta, né? Sempre há aquela pergunta, né? Desde criança, um sinal da vocação, mas sempre a pergunta: houve algum momento que o senhor quis fugir, não quis estar nesse caminho de igreja, não quis estar nesse caminho de Deus, que abafou um pouquinho esse chamado que vinha aí desde os 5 anos? Houve algum momento na sua juventude? Sim, eu não tive muito tempo, né? Porque com quase que estava para completar 15 anos e já entrei no seminário. Mas é verdade também que ali pelos 12, 13, 14 mesmo, tem aquela coisa da adolescência, talvez, que a gente começa a vislumbrar outros cenários, outras situações, experiências, e aí deixei um pouco até de lado esse sonho de criança, né? Mas depois teve um acontecimento que me trouxe de volta muito forte, né? Lá, fazendo encontros vocacionais. Mas depois já era frei quando tive um momento de grande crise. Crise mais do que de fé, existencial, né? Me lembro daquele momento e agradeço a Deus até hoje por isso, porque consigo compreender o drama de muitos jovens, né? Sim. Porque chegou um momento na minha vida que eu senti que estava mal, quando um dia acordo e lamento por ter acordado, né? Eu digo, meu Deus, por que acordei de novo? Preferiria não ter acordado. Então, era um momento que a vida estava muito pesada, não conseguia vibrar com a vida, e desejar viver. Então, me lembro de ter pedido a morte a Deus, né? Não tive pensamento de suicídio, mas eu acho que é quase isso, né? Não é muito longe. E aí alguém pode até dizer, mas o senhor já era frei, como assim? Eu digo, para você ver, né?
Eu hoje não ouso julgar ninguém, dizer nada antes de escutar e de ter empatia, como o Carlos nos ensina tanto, né? Que uma das coisas que mais me toca em Carlos é o poder empático dele, de entrar na vida do outro, na dor do outro, no drama do outro, né? E procurar trazer para a graça de Deus, para a felicidade verdadeira. Depois eu pude ter a graça, a sorte de entender o que estava acontecendo, né? Mas eu nunca vou esquecer que eu saio desse drama, dessa dor, desse momento dramático da minha vida, através de uma oração que pode soar estranha, mas eu vou dizer. Eu me lembro que a situação era tão grave, Peter, que eu estava prostrado no chão e eu fiz essa oração. Eu disse: Deus, se tu existes, faz alguma coisa, que eu não aguento mais. E eu não aguento mais. Em prantos disse isso. Acho que foi a oração mais séria, mais sincera que eu fiz, que eu senti que todo o meu ser, cada célula do meu corpo estava rezando, né? Clamando a Deus: me ajuda, faz algo. Aqui vai terminar mal. E Deus deu a resposta. Deu a resposta através de um modo assim muito inusitado e até já me corrigindo, porque eu era muito orgulhoso, tinha também o vírus do perfeccionismo, com o qual eu luto até hoje, mas já muita coisa já passou. E aí eu me lembro que eu dizia que literatura, livros de autoajuda era para os fracos, né? Eu jamais leria um livro de autoajuda, essas coisas, imagina, enfim, esses preconceitos que eu tinha. E foi exatamente um livro de autoajuda que me tirou lá do fundo do poço onde eu me encontrava. Não escrito por um padre, um frei, um bispo, né? Nem um documento eclesial, um livro com o título A Carícia Essencial, de Roberto Chiniachica, um psicólogo, um psiquiatra. E aí aquele livro tinha a grande resposta para mim, que era: ou o amor é incondicional, ou ele vai morrer mais cedo ou mais tarde. E o que estava acontecendo comigo era exatamente isso. Eu me dei conta de que o meu modo de amar estava muito longe do modo de amar que Cristo revelou e que está estampado na Eucaristia, né, que é um amor incondicional. Naquela noite mais difícil para Jesus, quando ele vai ser traído, renegado e abandonado por todos, ele radicaliza o amor, ele se doa completamente, é meu corpo, é meu sangue derramado por vocês. E eu não consegui amar daquele. Por quê? Às vezes os pais, sem notar, estão passando essa ideia de que se você é bonzinho, se você faz a coisa certinha, eu te amo, te aprecio, te elogio, né? Se você não faz isso, já mudo com você. E ali eu entendi que eu tinha que merecer o amor, a atenção, o carinho, né? E aí, sem perceber, inconscientemente, eu levei isso para a minha vida. Mas chegou um momento que eu dizia: Deus não pode me amar porque eu posso enganar os outros, né? Colocar uma máscara aqui do Acácio bonzinho, bom garoto, tal, obediente, faz tudo direitinho. Mas eu não posso enganar Deus. Então, na minha cabeça, Deus não me amava. A primeira fonte de amor que eu já tinha descartado era o amor de Deus. Imagina, não me sentia amado por Deus porque não me sentia merecedor, digno do amor de Deus. Depois, não me amava, porque eu me conheço, então, em todas as coisas, minhas contradições, não posso me amar, minhas imperfeições. E não acreditava no amor dos outros também. Quando me diziam: eu te quero muito bem, eu te admiro, eu acho você legal, eu dizia: mas é porque você não me conhece. Então, repete para mim aí, Frei, que são 3 pontos que talvez quem está em casa possa estar sofrendo a mesma coisa. Primeiro ponto, não achava que Deus o amava. As 3 principais fontes de amor. Imagina, eu estava bloqueado nas 3. Imagina o que estava na minha vida. A segunda é o amor por mim mesmo, amar-me, querer-me bem. E o terceiro, dos demais, dos outros, né? E aí então, eu acrescento. Então, olha, Deus interveio para você ver que crise não é privilégio de alguns, todos nós podemos passar. E outro detalhe, Deus se utiliza de cada coisa para falar com a gente, né? Ó, eu já vi nesse programa aqui pessoas se mudando de vida dentro de um ônibus, uma frase que viu no ônibus. Num morador de rua que de repente fala uma frase, a pessoa assim
se impacta com aquela frase e muda de vida. E agora com um livro inusitado, que nem religioso era, mas que Deus, de alguma maneira, se utiliza daquilo e faz toda a transformação. Queridos, crise não é só para pecadores e tudo mais. Todo mundo pode passar por um momento de crise. E aí, coração aberto, deixa Deus fazer. Com certeza, Ele pode transformar absolutamente tudo. Gente, estouramos o primeiro bloco, tá? Porque você viu que a conversa tá muito boa. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta conversando aqui que tá bom demais, tá certo? Simbora, vamos cantando, daqui a pouco a gente volta. Eu vou deixar-me guiar. Deixa Deus conduzir a sua história. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Oh, tem sentinela aí. Simbora, canta comigo de medo. No coração da noite pode o medo chegar. Espero ansiosamente a luz da aurora aparecer. Eu sei que amanhã logo vem alvorecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Tenho posto pra guardar, sou chamado a anunciar, até meu nome Deus trocou. Agora eu já sei quem sou. Eu sou sentinela da manhã. Anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eu sei que um dia vem Maranata, vem Jesus, minha esperança, que nunca me engana. Eu sei, o mundo quer sua luz, quer o amanhecer de um novo tempo, mas ainda é noite. Tenho posto pra guardar, sou chamado a anunciar, até meu nome Deus trocou. E agora, se as pessoas perguntarem quem é você, sabe o que eu respondo? Eu respondo assim, ó: sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Sentinela da manhã, anuncia a chegada do sol, proclama que Jesus ressuscitou. Oh, oh. Seja sentinela aí. Yeah, yeah, yeah. É isso aí, time. Ó, já anotou na sua agenda acampamento PHN 2026? Ainda não, né? Aí desse jeito, aí você me quebra. Ó, anota na sua agenda, pelo amor do Pai, para você não perder o acampamento PHN de 8 a 12 de julho, tá certo?
8 a 12 de julho, acampamento PHN. Você, a gente, é nós, é por hoje não, é santidade. Já tem um tema: alvejados, lavados pelo sangue do Cordeiro. São 10 pregações no acampamento. Nós falaremos aqui de 10 jovens santos e as suas virtudes. Será que o Carlos Acutis vai estar no meio desses jovens? Vai ter a pregação, 10 pregações, 10 santos que vão com certeza mexer com a gente nesse acampamento no ano que vem, tá bom? Seguinte, falando em pessoas importantes, tenho uma pessoa que está fazendo aniversário hoje e que pregou no acampamento PHN. Nós vamos assistir um pedacinho da homilia dele, é um TBT fora de época, e depois a gente volta dando parabéns para ele, porque é um dia muito especial para ele hoje. Vai lá, roda aí o VT. É dessa forma que você vai viver o seu PHN no dia a dia. Oração, Espírito Santo, Eucaristia. Sacramentos de salvação, sacramentos de cura, para sermos cada vez mais pessoas renovadas no Senhor. Você foi capacitado por Deus nesse PHN para evangelizar outros jovens. Tenha coragem de amar o teu próximo. Jovem, tenha coragem de amar o teu próximo, fazendo-se próximo dos jovens, levando eles para a igreja, levando eles para o encontro do Senhor, levando outros jovens para que sejam agraciados com os sacramentos da igreja, de modo que eles possam ser libertos do mal, que eles possam ser curados de suas feridas, as feridas que o mundo, que a vida mundana causou neles. Que maravilha, gente. Olha, que homilia, né? Fala a verdade se a sua homilia não tem tudo a ver com o Carlos. Tem tudo a ver, né? O programa de hoje, com o acampamento, com a visita do Carlos, né? No acampamento PHN, foi lindo demais. Então, fica aqui, de toda a equipe PHN, um feliz aniversário. Deus abençoe para o nosso querido Padre Wagner Ferreira. O Padre Wagner é o primeiro sucessor do nosso fundador, Padre Jonas Abib. Um homem muito importante para a história da Canção Nova. Primeiro sucessor. Então, Padre Wagner, Deus abençoe o senhor mora no coração de cada jovem PHN, de todos nós da equipe. Olha, Deus abençoe o senhor, já saímos em missão juntos, então é de todo o coração que nós estamos aqui também dando os parabéns, tá bom? Deus abençoe, queridão, feliz aniversário, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui pro programa PHN, homenagem feita. Inclusive eu vi o Diácono Renê, você viu lá, ó, o Diácono Renê, se tivesse dormindo a gente ia ter. Poucos dias de ordenado estava ali. Poucos dias de ordenado estava ali no presbitério, ali do ladinho do Padre Wagner, que bacana, né? Vamos lá, vamos ver se ele não está dormindo também. Também não, que o senhor não estava dormindo. Vamos ver se ele não está dormindo. Guilherme, você está por aí? Fala comigo, meu querido. Olha eu aqui. Ai, tô aqui, mano. acordado, vigia esperando a aurora, né, rapaz? Eu sou sentinela aqui, ó. Aê, meu garoto. Estamos aqui atento, prestando atenção em tudo aí. Principalmente, sabe no quê? Manda. Seu comentário. Claro. Seu comentário, você que manda mensagem no nosso Instagram, @PHN_oficial. Você que participa conosco, manda sua mensagem. Eu estou aqui extremamente atento, vigiando todas as suas mensagens para trazer a sua participação aqui. Tem gente, olha aqui, não precisa não, viu, gente? Tem gente mandando 15 mensagens para ver se eu leio. Não precisa não, manda uma só que eu vou ler. Mandou Copia 15 e cola, copia e cola, né? entendeu? Então, duas pessoas que mandam umas 15. Valeu, eu vou ler, pode deixar, tá tranquilo. Mas graças a Deus a gente tá tendo muita participação aqui, ó. A Amélia, que é do Ceará, mandou a mensagem dela. Querido Carla Acutis, rezando pelos netos dela, então, pedindo aí, entregando os jovens da vida dela, por intercessão do Carlos também. Ó aqui, ó, o Fábio, Peter e Diácono Renê estava com vocês lá no PHN Jampa. Então, Aê! Fábio Coutinho Oliveira, tem uma galera aqui que tava lá junto também no PHN Sim, Jampa. falando nisso, deixa eu mandar um abraço aqui também, que eu vi o comentário dela, o Diácono lembra, a Suelen. A Suelen, gente, tem duas crianças incríveis. A gente gravou um videozinho cantando junto, apaixonados pelo PHN, a família linda. Suelen,
Um grande abraço para você, tá certo? Deus abençoe. Ela mobilizou, Guilherme, a família inteira para assistir o PHN hoje. Então, Deus abençoe para você, a Sueli e para todo mundo de João Pessoa. Eu vi que tem mais gente aqui, né? Que Tem tá bastante aqui nos mensagem. comentários. Deus abençoe a galera toda de Jampa aí. Agora eu vou ler uma mensagem aqui que eu preciso ler. Eu tenho que ler essa mensagem. Por favor, por É. favor. A Ágata, ela é de Natal, no Rio Grande do Norte, devota de São Carlos Acutis desde 2020. Ela fez uma pergunta boa. Olha, Porque eu acho que muita gente, quando vê, fica com essa mesma dúvida. Eu também tava com essa dúvida, tá? Pega aí, ó. Gostaria de saber como eu faço para adquirir uma relíquia. Adquirir não dá pra comprar. Relíquia não se compra. Não. Como você faz para receber? Como faz para ter uma relíquia do Carlos Acutis? Aí fica a pergunta já da Ágata. Também aqui várias mensagens aqui da a Natani mandou mensagem, que é de Angatuba. O João Vitor, que é de João Pessoa e participou, mandou bastante mensagem aqui. Rosimari, que é de Florestal, Minas Gerais. Muitas mensagens aqui bacanas pra você. Ó, gente, manda mesmo. Cabo Frio, a Neide. Tá aqui do Marcos, que é de Chácara, Minas Gerais, também participando do PHN. Olha, gente, manda sua mensagem que eu vou ficar muito feliz de ler a sua mensagem. Olha aqui, quer ver uma coisa legal também? manda. Aproveita no nosso PHN Underline oficial, tem uma área lá chamada Contato. Você vai mandar no nosso e-mail ou no direct o seu testemunho. Já pensou? Você, aí onde está sentado o Frei, contando o seu PHN. Aí, tá vendo aqui onde está o Frei aqui? Desse lado aqui, ó. Aí, ó. Aí. Já pensou você sentado ali, contando o seu testemunho, contando o que Deus fez na sua vida, contando o seu PHN? Ah, vai ser Entra legal, lá que a hein? gente vai ler seu testemunho e vai organizar para trazer você aqui, tá bom? Peter, é com você de volta. Valeu, Guilherme. Então fica a dica aí, manda o seu comentário, de preferência tá? Claro, né? Se vai mandar mais comentários, tudo bem, mas não precisa copiar, não, que a gente tá lendo. O Guilherme ali tá pra isso, tá bom? PHN Underline Oficial. E segue lá também pra você poder mandar o seu testemunho aqui pro PHN. Quem sabe você esteja aqui conosco, tá? Tem um livro aqui que eu preciso mostrar esse livro pra aqueles que amam, e são muitos já que amam a história de Carlos Acutis. Esse livro aqui, para que lado? Ah, para cá, ó. Carlos Sim, Eu Não. Esse livro aqui é do padre Fábio Vieira, que também esteve no PHN junto com o Frei Acácio, justamente ali na última pregação que eu fiz questão de chamar os dois. Esse livro aqui também conta muito da vida e da história do Carlos, tá? Esse livro aqui é uma parceria, né? O Padre Fábio, com muita docilidade, com muita parceria, fez esse livro aqui em conjunto com a nossa editora, a editora Canção Nova. Então, você entrando em contato com loja.cançãonova.com, você consegue adquirir esse livro aqui, tá certo? loja.cançãonova.com ou pelo telefone 12 386 2600, lembrando que esse telefone também é o WhatsApp, tá bom? Então tá aí o livro, bem lindão pra você. Ô, Peter, tem um detalhe especial nesse livro aí, ó. Falei. Olha o prefácio. O prefácio. Ah, Da é verdade, mãe. da mãe. Esse é um detalhe aí, um detalhe Boa, especial. diácono. Quem fez o prefácio, né, a abertura do livro, foi a própria mãe do santo. A mãe do santo. Tem que soletrar direitinho. O povo não entender duas coisas, né? É a mãe do santo, tá? A mãe do santo, a dona Antônia, queridíssima, né, do qual também o Frei Acácio conviveu e conhece muito bem também, tá bom? Então tá aí o livro para você. Meu Jesus, por onde eu começo? Tem coisa demais pra gente falar com o Frei, tá? Eu vou deixar, Frei, a pergunta sobre a relíquia para daqui a pouco, porque ainda a gente precisa destrinchar, e claro, a gente vai falar da pétala também, que está aqui, tá bom? Não, esse eu não posso deixar para depois. Frei, deixa eu falar desse livro aqui, que esse livro é do senhor, tá? Do Carlos Acácio, que o senhor conhece muito bem, e em parceria também Simone Calvaresi, isso, né? É uma parceria aqui feita para esse livro aqui acontecer. A Jesus com São Francisco e Carlo Acutis, roteiros de adoração eucarística. O Carlo, gente, tem um vínculo gigante com Assis, né? Com São Francisco, inclusive o corpo do Carlo
tá lá na Igreja do Despojamento, Exato. em Assis, né? E esse livro aqui vem fazer essa união justamente, né, de Carlo de São Francisco e um roteiro de adoração. Fala um pouquinho do que se trata esse livro aqui, que eu fiquei muito interessado. Isso aqui eu não conheço, vou deixar o Pois Frei é, falar. interessante, foi uma inspiração que nos veio, porque realmente falar de Carlo e não falar de São Francisco é esconder um pouco a inspiração também de a santidade dele. É bonito a gente perceber que um santo chama o outro, né? Então, Carlo levou tão a sério a devoção a Francisco que virou santo, né? E também nós, levar a sério a nossa devoção, nossa amizade com Carlo Acutis, o fruto tem que ser a santidade, né? E aí, Francisco é um dos grandes santos da Eucaristia também. Ele diz coisas sobre a Eucaristia que ninguém até hoje não chegou nem perto de dizer. E uma particularidade, por exemplo, é que todas as vezes que São Francisco fala da Eucaristia, ele sempre menciona o sacerdote. Coisa que, às vezes, podemos fazer 2 horas de homilia, de pregação sobre a Eucaristia, sem mencionar o sacerdote. Francisco nunca fazia isso, por um motivo muito teológico e surpreendente. A escolha de Deus para chegar até nós, através da nossa pobre humanidade. Os sacerdotes não são anjos, não somos a Virgem Imaculada. E Francisco disse, como ele desceu no seio de Maria, todas as missas, quando se celebra, ele desce sobre o altar pelas mãos do sacerdote. Então, vejo, isso impacta ainda mais. E Francisco diz, o sacerdote pode até ser um grande pecador, que na sua época tinha um grande problema teológico, até uma heresia, que muitos diziam que não queriam participar da missa de um padre que era publicamente pecador, porque diziam não era válida a missa. Francisco disse, nada disso. Deus não volta atrás nas suas promessas, ele vem a si mesmo. E isso porque a misericórdia, o amor de Deus, o desejo dele de vir até nós, supera todo o nosso limite. Aliás, ele vem para cancelar o nosso limite. Então, conhecer a espiritualidade de Francisco junto com aquela de Carlo Acutis é uma oportunidade através desses 3 roteiros de adoração. E a gente acrescentou um roteiro também para a adoração pessoal. Essas 3 são comunitárias, adoração eucarística comunitárias, cada uma com um título, por exemplo, a primeira é Não Eu, mas Deus, a segunda, a Eucaristia, Minha Autoestrada para o Céu, e a terceira, a Eucaristia, o Segredo da Santidade. E depois um roteiro de adoração eucarística pessoal, quando você vai sozinho diante do sacrário, tem gente que não sabe como fazer, por onde começar. Aqui você pode ter algumas dicas. E a gente acrescentou, Peter, no final, 3 orações. Uma para pedir a graça de perdoar. Olha que Nada oportuno, tão que legal. fácil, né? A outra para pedir o dom da castidade. E a última, uma oração ao Espírito Santo para a abertura do coração a Deus. Meu Deus, um livro para quem está buscando viver o Por Hoje Não Vou Pecar, né? Tão fininho, mas tão grosso, né? E, ó, Profundíssimo. Você que diz, eu não tenho muito tempo. Olha só. Que legal. Que conteúdo. você não Muito bom, muito bom. O diácono até brilhou os olhos aqui. O senhor começou a falar do sacerdote e ele ficou emocionado. Tenho certeza. Olha que livro legal. Esse livro aqui é da editora Paulus, tá? Então, tá aqui. Depois o Frei vai falar como é que adquire o livro também. Eu não vou me atrever a falar de livrinho, apesar do tamanho. Mas depois, daqui a pouquinho, o Frei também vai falar aqui como adquirir o livro. Frei, ó, como eu falo, o tempo vai assim, ó, voa. Mas 2 perguntas, eu faço uma e o diácono faz outra, bem bate-bola, pra gente ir pro intervalo, tá? O senhor viveu em Assis, onde o corpo do Carlo repousa. Como foi para o senhor chegar ali pela primeira vez? Então, a minha pergunta é sobre o local. E depois o diácono vai fazer essa pergunta. São 2 perguntas de pessoas diferentes, né? Porque são diferentes. Como é que foi para o senhor chegar ali e qual a experiência que o senhor fez chegando ali em Assis? Então, Peter, eu fui para a Itália para, na verdade, estudar, fazer um curso de teologia pastoral. Eu fiz uma licenciatura em teologia pastoral na Pontifícia Universidade Salesiana de Roma.
Terminando o curso, estava pronto para voltar para o Brasil quando o meu provincial superior pediu para eu ficar. Ele disse, só mais 2 anos, que era para ajudar o Frei no nosso centro missionário, um centro missionário que trabalha para ajudar as missões no Amazonas, né? E o Frei tinha completado 83 anos. Ele disse, ó, o tempo que eu encontro um outro aqui italiano, e esses 2 anos se transformaram em 12 anos, né? Eu fiquei 12 anos na Itália, e eu fiquei, então, em Assis, voltando de Roma, fico em Assis por 10 anos, e depois tive a graça inesperada de primeiro ser o vice-pároco, vigário da paróquia de Santa Maria Maior, depois pároco. E Só da Santa Maria Maior, só. Santa Maria Maior Meu foi a Jesus. primeira catedral de Assis, né? Sim. E ali que se tornará depois eu fui empossado em outubro, e em fevereiro do ano seguinte, a paróquia se tornou Santuário do Despojamento. Então, acabou coincidindo que eu me tornei o primeiro reitor do Santuário do Despojamento. Um brasileiro lá do Pará, que Louvado nunca seja Deus. pensou que um dia fosse visitar. Eu escutava minha mãe contando as histórias de São Francisco, falar de Assis. Sonhar não custa nada, mas eu me lembro de não ter nem menos me permitido de sonhar de um dia ir a Assis, porque parecia uma coisa muito distante das minhas possibilidades. Mas os caminhos de Deus são incríveis, porque eu voltei da Itália com a cidadania italiana, e nos meus documentos italianos estão escritos residência, Rua São Francisco, número 21, Assis. Ah, Maria, meu Deus, Pro que franciscano, bênção. meu Deus. eu disse, Que lindo, Senhor, que lindo, que lindo. Obviamente. Ó, bate bola, vamos lá. Que bênção. O senhor, então, teve um contato direto com o Santuário do Despojamento ali, bem íntimo e bem próximo, né? Mas, além de tudo isso, o senhor teve contato com um santo, né? Quais os efeitos desse contato com a vida de um santo, com o corpo de um santo, gerou na sua vida também? Pois é, eu dizia que ele era o meu paroquiano mais exemplar, né? Ah, que Então, lindo, cara. ele estava lá, o Peter usou essa expressão, ele repousa no santuário, e o bispo também, no dia que o corpo foi levado para o santuário, trasladado para o santuário, ele usou essa expressão, né? Que repousará o corpo de Carlos Cruz. Eu digo, Excelência, com todo respeito, Carlos não repousa e nem deixa ninguém repousar. Então, ele ali está trabalhando mais do que nunca. Então, para mim, meu Deus do céu, algo realmente, uma graça inestimável. Porque, primeiro, para mim, um impacto de Carlos é um convite forte para a minha santidade também, né? O que mais me impactava, e até hoje, obviamente, é a totalidade dele em Deus. Esse não ter meia reservas, né? Dá, não dá, às vezes, até consagrados, a gente não se dá conta, mas não damos ainda tudo a Deus. Então, Carlos que dá tudo, sem reservas a Deus, isso, para mim, é uma grande mensagem. E depois, tudo aquilo que eu escutei no Santuário do Despojamento por 6 anos, né? Depois que ele chegou, foram 4 anos, com todo o movimento também para a beatificação dele. São inúmeros os testemunhos que eu encontrei de todos os continentes. Brasileiros muitos, mas também chineses, também alemães, indianos. É incrível como Carlos está atraindo o mundo. E cada um com uma história para contar, né? Eu poderia ficar a noite inteira contando, né? Mas são testemunhos incríveis que só me confirmam a necessidade, a beleza de dizer sim a Deus e que permitir que o projeto dele se cumpra, porque o mundo necessita, e Carlos foi aquele que disse sim, foi original, não foi fotocópia, e olha aí o que está acontecendo, uma revolução global. Que coisa linda demais. Olha, a gente já está no final do bloco, tem mais o próximo bloco. Lembrando para você que no último bloco nós vamos ter essa bênção aos celulares. Então pega o seu celular, tá bom? Talvez o seu filho já está dormindo, né? Vai acordar amanhã cedinho. Com
todo respeito, pega o celularzinho dele lá, ó, deixa ali pertinho da TV. Ô, Jesus, cuida do celular, que a gente fica tão preocupado, né, com o que os nossos filhos estão fazendo, e é necessário, né, para comunicação, tanta coisa, mas, meu Deus, que tipo de mensagem, que tipo de pessoas tem conversado com os nossos filhos, né? Você, jovem, tem muita armadilha por aí afora, então essa bênção eu tenho certeza que vai ajudar muito. E claro, vai ter muita história ainda no terceiro bloco, nesse último bloco. Não perde não, tá bom? Seja original, seja fotocópia não, beleza? Nós vamos cantar um trechinho dessa música que é pro Carlo. E na volta nós vamos cantar ela inteira, tá bom? Eu quero, de verdade, quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus, meu supremo bem. Essa música vai ser especial demais. Tive a graça de compor essa canção em 2020 e agora eu canto segurando a camiseta dele. Como pode? Como pode alguém tão jovem me fazer pensar profundamente assim sobre quem eu sou? Como pode alguém tão jovem desejar a Deus na eternidade assim, amando e sendo amor, exemplo pra mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, nós não estamos sós. Oh, exemplo pra mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, nós não estamos sós. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus. Eu quero de verdade buscar a santidade. Tristeza é somente olhar pra mim, felicidade é olhar pra Deus, meu supremo bem, meu supremo bem. São Carlo Acutis. Pensar que na época da música era Beato Carlo, meu Deus, agora podemos dizer assim, né? São Carlo Acutis, rogai por nós. Ó, que privilégio, Brasil. Tá vendo? Isso aqui, ó, para mostrar para você que quando a pessoa busca o caminho de santidade, tudo que era da pessoa inala a santidade que ela buscou. Ó, exala, melhor dizendo, né? Exala a santidade que ela buscou. Então tá aqui a camiseta. Lindo! Meu Deus do céu! Vontade de ficar aqui a noite inteira abraçado com essa camiseta. Ô, gente, falando dessa camiseta assim, do jeito que ela está, ela não vai querer, mas eu vou fazer questão, porque tem muito dela nessa história e eu vou deixar para depois essa história. Não vai ser para agora. Mas mostra ela ali, a Priscila. Ó, peguei ela de surpresa, Frei. A Priscila, gente, essa aí é uma... ela tem um apostolado, essa mulher. Deus abençoe você, Pri. Olha, Carlo tem usado muito dessa pessoa que tem ajudado tanto na divulgação, na propagação. Tem sido uma companheira também do Frei Acácio. Nossa, aqui também, quanto perturba essa mulher, Frei do voluntária céu. do Santuário do Despojamento. Todos os anos ela passa um mês lá servindo isso no aí. santuário. Exatamente. Se encantou com a história do Carlo e hoje leva essa história, né,
à frente. Deus e Pátria, Deus abençoe. Obrigadão. Desculpa te expor, que eu sei que você morre de vergonha, mas não podia deixar de falar de você. Obrigado. Vamos lá, Deus. Ó, vamos começar falando que o povo, eu não vou maltratar mais o povo, né? Faltou a pétala, falar ali um pouquinho. Frei, fala pra gente dessa pétala aí. Então, incrível, digo, mais um sinal do céu, que essa pétala é de uma rosa que estava sobre o túmulo de São Carlo Acutis, quando estava no cemitério de Assis, ainda antes da exumação do seu corpo. E ela foi trazida para o Brasil pelo padre Marcelo Tenório, o padre que foi o primeiro a divulgar Carlo Acutis no Brasil, e foi na paróquia dele que aconteceu o primeiro milagre atribuído a São Carlo Acutis. E depois vamos ter que voltar a falar do padre Marcelo Tenório, claro, por outro motivo, mas daqui a pouco, quando você me perguntar sobre as relíquias. Então, e olha que incrível, essa pétala, ela tem quase 15 anos, Peter, diácono, Renê, e se encontra desse modo como se ela fosse colhida esta manhã, está até orvalhando, incrível, sem nenhum tipo de tratamento químico, absolutamente. Essa foi a surpresa que Carlos fez ao padre Marcelo Tenório, que tinha uma ligação sobrenatural com Carlos. Ele dizia, Cássio, eu não sei explicar, mas eu ficava sobre o túmulo do Carlos quando ia a Assis, ele teve duas ocasiões de ir, antes ainda de ser venerável, ainda estava no início do início, e ele já tinha intuído a grandeza desse menino. E ele disse, não uma vez, mais de uma vez, ele só saiu do cemitério de cima do túmulo de Carlos, porque o zelador do cemitério foi lá dizer para ele, o senhor tem que se retirar que eu vou fechar. O senhor que sabe, senão o senhor vai ter que... E ele dizia, eu não vi a hora passar. E ele teve essa ideia, começou a trazer, o que eu posso levar para recordar Carlos? Começou a trazer as rosas e flores que eram depositadas já por a família e alguns devotos já de Carlos, né? Sem saber que iria acontecer isso. Mais um sinal do céu que eu digo, Deus dizendo que faz florir os nossos desertos e preserva a nossa beleza original quando deixamos nos habitar profundamente. Eita, meu Deus do céu. Eu tenho o privilégio de ter uma dessas pétalas, né? Que, olha, que presente maravilhoso, né? Vamos lá, gente, vamos encaminhar para o final. Minha vontade era, ficar aqui com vocês até 2, 3 horas da manhã, conversando com o Frei Acácio, que, aliás, é uma pessoa muito agradável, né? Um grande querido, né? Conquista cada vez mais o coração da gente, pela sua sinceridade de vida, né? Por ser um de nós aqui, como é gostoso aqui conversar com ele. Vamos lá, Frei, tem uma pergunta aqui, Carlo evangelizava com a internet, né? Ele, me corrija também, diácono, Frei, o Carlo, ele se torna o primeiro santo millennials, que é a geração dessa galerinha mais jovem. Carlo nasceu no ano de 91 e morreu no ano de 2005. Faleceu no ano de 2006. Você vê como que foi rápido o processo, né? Até a santificação, né? Verdade. O reconhecimento da igreja. Então, é o primeiro santo reconhecido pela igreja deste período, em que os psicólogos, né, e antropólogos chamam de millennials, essa geração Z e Y, né? Então, ele já um santo contemporâneo à internet, e ele evangelizava pela internet. O senhor fala muito sobre transformar tudo em instrumento de amor. O senhor fala sobre isso, né? Aliás, é uma marca. Quem ouviu o Frei Acácio conversar um pouquinho fala sobre isso, né? Talvez porque o Carlos também ensinou muito o senhor sobre isso. Como a juventude hoje, na opinião do senhor, pode usar as redes sociais sem se perder nelas? Pois é. A gente tem que dar. Que desafio, Eu começo né? dizendo de uma experiência de Carlos, quando ele ouviu falar, ele leu, que já naquela época, imagina, já tinham casos de dependência digital e que nos Estados Unidos já tinham até clínicas para tratar a dependência digital. Carlos se precaver,
Os pais não dizem nada, ele se antecipa e diz aos pais que ele se impõe um limite de uso da internet, né? Ele pediu o Ele limite. mesmo se impõe o limite. Ele disse que para a internet usada para entretenimento, mais de 1 hora ao dia, não. Porque ele tinha terror de desenvolver qualquer espécie de dependência, de vício, porque ele dizia que toda dependência é uma escravidão e ele queria ser livre sempre, escravo só de Deus. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente ser realista, saber que tem riscos, tem muitas vantagens. Carlos amava a internet, sabia das potencialidades do mundo digital. Então, a gente não precisa ter medo da internet, mas também não precisa ser ingênuo, né? Precisamos ter essa consciência, esse discernimento de saber o que realmente queremos na vida. Então, eu acho que, para responder a tua pergunta, a primeira coisa é se perguntar qual é mesmo a minha meta de vida, meu objetivo. Carlos tinha também isso muito claro, né? Tem até escrito aqui qual é o projeto de vida dele, estar sempre unido a Jesus, fazer o bem ao próximo. Então, quando a gente tem uma meta de vida clara, forte, empolgante, a gente utiliza as coisas, tudo servindo para esse fim, né? Mas se isso não é claro, a gente vai se perdendo no meio do caminho. Então, a primeira coisa para usar bem a internet é conectar-se consigo mesmo antes de se conectar com a rede, com a web, e perguntar diante de Deus e diante de si mesmo, qual é mesmo meu objetivo de vida? E como todos esses instrumentos vão estar a serviço e não atrapalhando, desviando esse objetivo, esse projeto, essa meta de vida, essa originalidade, né? E depois se fazer ajudar também, né? A gente precisa, por isso a bênção dos celulares, que Carlos nos inspirou, também é uma forma da gente se precaver e pedir essa intervenção do céu. E Carlos será proclamado em breve patrono dos internautas ou da internet, né? Então Deus e a igreja está nos dando mais um auxílio para que a gente não se perca nesse mundo, essa rede digital. O 6º continente, né? Eu achei curiosa bem sugestiva essa expressão, né? O continente digital, que é o mais populoso de todos. A gente tem que estar lá, tem que evangelizar, tem que saber utilizar bem, repito, tendo uma meta bem clara na nossa vida. Sensacional. É muito interessante como a gente escutar falar sobre a vida do Carlos, né? E a gente perceber, como o senhor falou, né? A santidade, ela se alastra, né? A santidade de Carlos, num lugarzinho isolado, simples, se alastra pelo mundo inteiro. O senhor trazia ali exemplos, né? De pessoas que vêm da China e têm testemunhos com o Carlos, né? A partir dessa experiência. A experiência mesmo de tocar na santidade de um jovem de 15 anos. Um jovem de 15 anos que é capaz de alcançar o mundo, que é capaz de testemunhar uma vida de santidade. Só que isso diz de nós também, isso diz para a nossa geração também, né, para o jovem de hoje, né? Eu acredito que há um grupo assim muito grande de jovens que acha que a santidade é para depois. E o Carlos chegou para mostrar que a santidade é para hoje, é para agora. E com 15 anos ele já testemunhou tão grande santidade a ponto de alcançar o mundo inteiro, né? Qual é a mensagem que Carlos traz para esse jovem de hoje, esse jovem PHN que está lutando, mas que acredita que a santidade é só para depois, é só para o fim da vida, é só para quando tiver velho? Qual é a mensagem do Carlos? Pois é, eu acrescento, diácono, que além da idade de 15 anos, né, eu acrescento outros fatores interessantes, que é o fato de ser santo numa metrópole. Sim. Como Milão. Milão é a capital econômica da Itália e a capital da alta moda, moda de luxo, a nível internacional, né? É possível ser santo numa metrópole? É possível ser santo na era digital? Carlos está dizendo não só que sim, é possível, mas sim, é necessário. Porque ser santo é a nossa melhor versão. Ele está tirando de nós aquela ideia estranha de santidade, que é coisa de padre, de freira, de bispo, de teólogos, e acabou, e coisa da Idade Média. É agora, e é belo. É belo porque foi isso que converteu
o Rajesh, né, que acompanhou o Carlos dos 6 anos até a sua morte e que era hindu, da casta sacerdotal, a mais elevada Olha. casta, e o pai era sacerdote hindu e estava preparando o filho para continuar. Ele vai pedir o batismo. Imagina, um hindu da casta sacerdotal que pede o batismo depois de ter conhecido o Carlos. E ele diz por 2 motivos. Eu conheci um cristão feliz. Segundo motivo, coerente. O que ele dizia e o que ele fazia na família, o que ele fazia com os pobres, com os últimos, ele disse, esse menino me convenceu. E quando Rajesh foi acusado de ser traidor, né, do hinduísmo, ele diz, não sou traidor, eu seria traidor se depois de conhecer Jesus, como Carlos me apresentou, não o seguisse. Olha que beleza. E depois disse Meu outra Deus. coisa fortíssima, Carlos me apresentou a vida eterna. Uma coisa que raramente se ouve falar, até alguns padres e pregadores falam até pouco sobre a eternidade de céu, e se nós observarmos, a maioria das frases impactantes de Carlos falam de céu. Sim. E falar de céu, eu estive lá por 12 anos na Europa, tem que ter muita coragem, muita convicção, porque é um dos temas mais difíceis de você tratar na Europa, é o tema escatológico, o que vem depois da morte. Porque, infelizmente, a Europa entrou numa consciência de que o que a ciência não explica e o dinheiro não compra, não tem muito valor. E como a ciência vai explicar a eternidade? E Carlos, então, eu o admiro ainda mais, conhecendo o terreno onde ele, com muita alegria e entusiasmo, falou de céu, falou de eternidade, e depois de escutar de um ex-hindu, hoje católico, que diz, o Carlos me fez conhecer a vida eterna, é realmente muito forte. Então, como deixar para amanhã tudo isso, jovem? Todos nós. Como deixar para amanhã o melhor da vida? É agora, né? Por hoje não. Então, por hoje vamos escolher o céu, vamos escolher a originalidade que coincide com a santidade. O senhor falou de um hindu, Frei. O que o senhor, assim, colhendo, desde que o senhor conheceu a história do Carlos, toda a experiência que o senhor teve com ele, com a família, o que o senhor acha que foi a principal mudança no senhor, Olha quando aí. o Carlos entrou? Carlos me fez 2 coisas, principalmente, que é uma coisa que eu costumo falar muito nessa peregrinação também, né? Que Carlos soube amar e adorar Jesus na Eucaristia e servir Jesus nos pobres. Então, Carlos me ajudou, mesmo eu sendo já sacerdote, a ter uma relação, uma visão da Eucaristia realmente mais profunda, mais renovada, né? E sentir essa presença viva de Jesus na Eucaristia, e esse Jesus eucarístico na sua máxima expressão de amor, do amor incondicional, amor gratuito e misericordioso. Então, Carlos, pela insistência dele, né, de que até dizer o pai, eu fico pensando, meu Deus, o menino que poderia ser o primeiro a dizer, papai, vamos para a Terra Santa, vamos conhecer os lugares onde Jesus esteve, né? E ele vai dizer para o pai, papai, por que ir lá se eu posso encontrar Jesus vivo aqui? Né? E não vai na Terra Santa, não que a gente não deva ir, mas essa foi a experiência dele. Ele diz até que, em outra ocasião, né, a mãe disse que ele falava, nós temos mais sorte do que as pessoas que viveram há 2000 anos atrás, que para encontrar Jesus precisavam fazer quilômetros e às vezes nem o encontravam, e nós podemos ir na igreja mais próxima, onde tem um sacrário, onde se celebra a missa, está lá Jesus vivo. E Jesus que fala conosco, e nós podemos falar com ele a qualquer momento. Outra curiosidade desse garoto que fazia essa comparação, se você quisesse falar com o presidente da República hoje ou amanhã, será que você conseguiria? Ou falar com o Papa? Ou falar com o governador, com o prefeito? Pois é. E com quem é mais do que o prefeito, mais do que o governador, mais do que o presidente, até mais do que o Papa, você pode falar a qualquer momento. É uma catequese para um jovem de 15 anos absurda. Exato. Porque essa concepção Sobrenatural. não tem explicação. Né? Adolescente. Porque é muito jovem para ter essa consciência tão forte ao ponto e eu não estou sendo exagerado, até porque o próprio Frei falou, um jovem com uma consciência teológica cristã tão elevada
para a idade, capaz de até mesmo evangelizar quem já é evangelizado. Exato, Né? exato. Então, Sacerdote, que coisa mais linda, né? E- Meu Deus E do essa céu. dimensão dos pobres que ele conhecia por nome e sobrenome. E depois, uma vez, isso me impactou muito também, o pai, né, que uma vez tentou desviar de um grupo de pobres, assim, de mendigos, e ele percebe isso, puxa a camisa do pai e diz: papai, é Jesus disfarçado. É Jesus disfarçado. Assim, não vamos deixar ele ali, não, vamos lá falar com ele. Meu Deus do céu. Então, esse modo de Carlos, de ver com o olhar transparente Deus em todos, né? Todos imagem e semelhança de Deus. Ele não queria que os pobres se sentissem inferior a eles. A mãe vai encontrá-lo passando a roupa lá com a senhora empregada. Vai dizer: meu filho, mas ela é paga para isso. Ele disse: não, mamãe, que ela mora muito longe, e aí nasceu o netinho dela, eu estou ajudando para que ela chegue mais cedo. O menino que podia estar lá na PlayStation dele, Meu vendo Deus. as séries de Pai. TV, está passando roupa lá com a senhora. Não, essa empatia de cara, a compaixão dele, eu digo, esse é o segredo do sucesso dele, porque mais do que nunca ele faz isso. Ele chega empaticamente, ele se preocupa com quem está sofrendo. E ele vem, Deus deu essa permissão para ele. Os relatos de pessoas que sonharam com Carlos antes de conhecê-lo e que ele veio trazendo a resposta que a pessoa precisava, são inúmeros. Meu Deus do céu. Ó, enquanto o diácono faz essa última pergunta, eu vou no bastidor aqui fazer algo, tá, Brasil? Depois eu volto, beleza? Tô pegando todo mundo desprevenido aqui, tá bom? O diácono vai fazer uma última pergunta pro Frei e eu vou vir com a novidade, tá bom? Vai lá, manda aí, diácono. Então, uma das coisas que o senhor falou e que eu queria ressaltar aqui antes de fazer mesmo a pergunta, que eu acho que é muito interessante na vida do Carlos, né? É perceber que Carlos não escreveu grandes tratados teológicos. Carlos não escreveu grandes coisas. O grande impacto que Carlos gera no jovem, na igreja, no mundo hoje, é a vida. É esse gesto simples de passar roupa, é esse gesto simples de encontrar um mendigo, é esse gesto simples do dia a dia que ele soube transformar aquilo ali em santidade. Então, isso é uma das coisas mais fantásticas que se testemunha na vida do Carlos. Mas a pergunta final aí de hoje é justamente essa. O senhor, como um bom amigo de Carlos, Uau! como um mensageiro de Carlos, que leva todas as suas relíquias e testemunha tudo que viveu com ele também, o que o Carlos teria para dizer hoje para o jovem do Brasil? E a partir disso, o que o Frei Acácio acrescentaria diante da experiência que ele viveu para dizer para a juventude brasileira? Então, olhando para a câmera, o senhor vai olhar para a câmera e vai dar essa mensagem do Carlos ali para poder testemunhar essa grandiosidade. Pois é, diácono. Não, eu ouso dizer que Carlos escolheu o Brasil, né? Fica claro isso, porque ele vai para o céu no dia da nossa padroeira, 12 de outubro, dia das crianças. O primeiro milagre atribuído a ele acontece no Brasil, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, numa capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro de 2013. Depois, canonizado, numa segunda chamada, no dia 7 de setembro de 2025, o dia da independência do Brasil, dia da pátria. Então, Carlos escolheu o Brasil, Carlos ama o Brasil, e vamos deixar que esse amor, essa escolha, traga muitos frutos. A mensagem, então, que eu digo, mais uma vez, é: sejamos originais, jamais fotocópia, deixamos que o desígnio de Deus ser original não é inventar coisas, é simplesmente corresponder ao desígnio de Deus sobre você, a nossa melhor versão, né? Então não ter medo daquilo que Deus pensou para nós e resplandecer, não ter medo de ser quem Deus nos pensou e quem somos aos seus olhos. Nós não iremos nos arrepender jamais disso. Tem uma luta para travar? Tem. Mas nós temos o auxílio do céu. Não se preocupe. Nós vamos conseguir. Paz e bem. Amém. Gente, olha, esse ato é profético. Eu fui aqui na produção, peguei o celular de todo mundo que estava nos bastidores, tá? O celular de todo mundo aqui, Olha aí. tá? Brasil, olha aí os celulares aqui, ó. Todo mundo que tá trabalhando aqui tá com o celular aqui em cima da mesa.
Frei, eu vou pegar a imagem de Carlos, vou colocar aqui em cima da mesa. Você, enquanto isso, vai pegando o seu celular aí, coloca aí pertinho da televisão, tá bom? E nos stories, você vai fazer o seguinte. Ó, aqui, ó. Nos stories, você vai tirar uma foto do seu celular na frente da televisão. Pega de todo mundo aí de casa, tá? Pode pegar todo mundo. Tá? O pessoal tá meio dormindo também. Pega aí o celular, coloca na frente da TV, tá bom? Você vai tirar uma foto do seu celular. Ah, não tem nem jeito, né? Que o celular tá na frente da TV. Mas, ó, então faz assim. Deixa o celular lá e deixa a foto pra lá. Pronto, tá bom? Coloca o celular para você viver esse momento dessa bênção, que também é o final aqui do nosso programa de hoje. Frei, por favor. Obrigado, Peter. A primeira coisa que Carlos pede de nós é que o nosso último contato do dia não seja com o celular, né? Às vezes estamos varando as madrugadas com o celular na mão, até adormecendo com o celular que cai sobre o peito, porque fomos até o último momento e esquecemos de fazer a nossa oração, o nosso agradecimento. Então, que o celular não seja assim. Não roube o tempo que seja para Deus, né? Que também não seja o primeiro contato do dia, mas seja com o Senhor. Belo sinal da cruz, um agradecimento, não é? Então agora, Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte de todas as bênçãos, por intercessão de nosso amado Carlos Acutis, o santo que veio nos ajudar a ensinar a nossa relação com a internet, que seja divina, que os nossos celulares, Senhor, não roubem um tempo que devemos dedicar a Ti na oração, na leitura da palavra, na ida à Santa Missa, adoração eucarística, que os nossos celulares não roubam o tempo que pais devem dedicar aos filhos, filhos aos pais, e também o tempo que devemos dedicar aos doentes, aos necessitados, que os nossos celulares jamais sejam canais de pecado, jamais criem em nós dependências doentias. Pelo contrário, que realmente sirvam para estreitar relações, para criar laços de amizade sincero, que jamais sirvam para divulgar a mentira, o ódio, a violência, mas que sirva para evangelizar, para transmitir a palavra do amor que salva, que liberta, que deixa o mundo mais bonito, segundo o projeto de Deus. Por intercessão de São Carlos Acutis, deixa sobre nosso celular e sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso que nos ama, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Frei Cássio, obrigado, querido. Deus lhe pague por estar aqui conosco, tá bom? Eu que agradeço de coração. Fique esperto aí, tá bom? No Instagram, que nós vamos colocar o endereço, o link, para você adquirir o livro do Frei Cássio, tá bom? Então, nos stories do Instagram do PHN, fique esperto ali que a gente vai deixar a foto do livro com o link para você adquirir o seu. Diácono. Querido, agradeço, muito obrigado, viu? O Diácono vai vir ainda em outros programas, Sim. né? Próxima terça-feira o Diácono vai estar aqui com a gente também, tá certo? Vamos aí. Brasil, obrigado, Deus lhes pague, Deus abençoe. São Carlos Acutis, rogai por nós. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Por exemplo pra mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, nós não estamos sós. Oh, exemplo pra mim, exemplo para nós, santo de calça jeans, nós não estamos sós.